1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23. Diz o texto bíblico: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora deixa eu ler o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Meus irmãos, bem rapidamente, queria dizer aos irmãos que a ceia do Senhor é algo muito solene, algo que a gente deve ter o máximo de cuidado. O texto que eu li aqui, irmãos, ele trata do apóstolo Paulo ensinando na igreja de Corinto. Durante as leituras da carta de Paulo, você percebe que ele recebeu a orientação direta do próprio Senhor Jesus. E nesse texto ele diz que Jesus, olha que interessante, contou para ele, olha que interessante o versículo 23, porque eu recebi do Senhor, foi Jesus quem falou para ele, porque Paulo não estava na mesa da ceia, a mesa da ceia só estavam os discípulos, Paulo ainda não estava lá. Então o apóstolo Paulo recebe do próprio Senhor Jesus, e já parei para pensar nisso e me constrangi. Imagine Jesus contando para ele: Paulo, na noite em que eu fui traído, eu peguei o pão, levantei, dei graça, eu parti o pão e disse a cada um deles: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O Senhor Jesus fez isso orientando o apóstolo Paulo, como ele deveria orientar a igreja. E aí Paulo recebe essa informação e ele começa a dizer aos irmãos de Corinto. E aqui, irmãos, rapidamente eu vou dizer o que é a ceia. Percebe comigo? Primeira coisa, que a ceia é uma ordenança, uma ordem. Quando Jesus está partilhando a Páscoa, é nessa hora que ele começa a ceia. É a partir da Páscoa, depois da Páscoa, é que se encerra o ritual da Páscoa e passa a ser a ceia do Senhor. Com os elementos que sobrou na mesa, ele institui então a ceia do Senhor. Como no Velho Testamento nós tínhamos a ordenança da circuncisão e da Páscoa, aqui nós temos o batismo e a ceia. Então, ordenança não é algo que traz benefício, não é porque você toma ceia que você recebe mais graça, por exemplo, não é porque você participou da ceia que a ceia tem um efeito sobrenatural dentro de você. A obediência leva a receber mais graça, mas a ceia é uma ordem, uma ordenança. Não é algo de graça que vai vir na sua vida porque participou da ceia. É lógico que muitas pessoas ensinam que a ceia é uma ordenança, depois dizem: olha, se você tomar você vai ser curado, se você tomar vai acontecer isso. Na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo. Assim como o batismo não infere salvação a ninguém. Não é batismo que confere salvação. O que confere salvação? Crer. O que crer e for batizado será salvo. Amém, meus irmãos? A ceia é uma ordenança. Percebe comigo que o versículo 24, ele diz assim, ó: tomai e comei. Olha que interessante. No versículo 24 ainda ele vai dizer assim, ó: fazei isto
em memória de mim. No versículo 25, lá no final do versículo, ele diz assim, ó, fazer isso todas as vezes que beberdes. Então, quando ele está dizendo isso aqui, é uma ordem. A partir daí, cada irmão deveria ter no seu coração o seguinte: tomar ceia não é opcional. Ô pastor, aí complicou, hein? Então preste atenção, tomar ceia não é opcional. Jesus diz, fazer isso, tomai e comei, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E se não bastasse esse versículo, leia junto comigo o versículo de número 28 do mesmo capítulo, vamos ler? Tem um álibi aí para não tomar ceia? Tem algo aí que dá para advogar, dizendo, não precisa tomar ceia nesse caso, dá para ficar sem, eu posso ficar sem. Não, tomar ceia não é opcional, é uma ordem do Senhor Jesus. Pastor, mas não tem mais, você faz o exame em si próprio. Ninguém precisa ficar avaliando a vida de ninguém. É você, o Espírito Santo e a palavra. Vá nele com sinceridade. Ele vai arrancar a tua máscara, vai mostrar o que tem aí por trás. Mas tem uma coisa, ele vai lhe mostrar o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Sabe por que acontece? Examine-se, pois, o homem. Ele fala assim, eu não vou tomar ceia, não estou legal. Por quê? Você pecou contra o irmão? Vai nele e pede perdão. Não adianta orar, Deus, perdoa o meu pecado porque eu ofendi meu irmão. Deus vai dizer, se vira você com ele. Foi para ele. Se você dobrar o joelho, perceber que tem alguma coisa contra o irmão, orando, perdoa. Se você vai entregar a sua oferta no altar, saber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali, volta lá, se conserta com ele, depois vem entregar a oferta. A ceia é a mesma coisa. Você vai participar da ceia, está com problema com o irmão? Tá, então vai resolver com o irmão o problema. Vai lá, dá um abraço nele, vai lá, pede perdão para ele, se reconcilia com ele, mas a ceia não é uma opção. Pastor, meu problema é com Deus. Ok, fale com Ele e se acerte com Ele. Quando é que a pessoa não participa da ceia? Quando ela prefere ficar com o pecado, quando ela prefere ficar com o orgulho, quando ela prefere ficar com a sua razão, aí ela não participa da ceia. Mas a ceia não é uma opção, é uma ordem divina. Então que todos aqui entendam, o Espírito Santo nos ajuda e nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Ninguém pode esquecer disso, ceia não é opção. Examine-se, pois. Depois que você examinou, preste atenção comigo, não era para estar escrito ali, você examina a sua vida. Mas se você achar que tem coisa errada aí, não participa. Está escrito isso? Não, examine-se. Encontrou? Vá corrigir o problema. Encontrou? Vá acertar o problema. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Segunda coisa que eu queria dizer aqui é que a ceia é um memorial. Se você ler aqui, que ele vai dizer assim, no versículo 24: fazer isto em memória de mim. Versículo 25: todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O Senhor disse que era para criar um memorial. O que é um memorial? Quando você vê lá, em setembro, por exemplo, tem um memorial lá das Torres Gêmeas, do atentado lá. Para que é aquilo lá? As pessoas, pode ver que naquele dia lá, vai lá, leva flores, acende velas, faz todo um ritual lá, querendo dizer, nós lembramos das vítimas desse dia. Quando você passa num lugar, tem um marco lá erguido, o que é aquilo lá? Alguém já te conta, olha, isso aí é por causa disso, é um marco, é um memorial. Então a ceia do Senhor, quando você chega aqui, está aqui o pão, está aqui o vinho, e aí você olha para isso aqui, é um memorial. Para que é esse memorial? É para você não esquecer que você está aqui,
Não custou nada para você, mas ele precisou pagar um preço alto. O apóstolo Pedro disse que nós fomos comprados nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Para você entrar aqui, o Cordeiro Santo foi para o Calvário. O Cordeiro Santo pereceu na mão dos injustos. Ele foi para aquele madeiro cheio de zombaria. Ele foi colocado entre dois malfeitores. Quem contava 3 malfeitores. Ele foi colocado lá e alguém dizia: ei, desce da cruz, você não é o Filho de Deus? E os que estavam ao lado dele, os salteadores, também diziam a mesma coisa: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salva a nós também. Para que você estivesse aqui, você precisa lembrar, ele pagou um alto preço. Então, quando você pega o pão, é o símbolo do corpo. Quando você pega o cálice, é o símbolo do sangue. Por isso que ceia não pode ser de qualquer jeito. A igreja precisa começar a lembrar do Calvário. Foi por causa do Calvário que nós viemos aqui. Foi a morte na cruz do Calvário que tirou o Senhor de lá, pastor Júlio. Foi a morte na cruz do Calvário que tirou você, meu irmão, de onde você estava. Foi aquele sacrifício que nos trouxe aqui. E se a ceia não servir para te lembrar o que ele fez, não é ceia. Aleluia. Deixa eu terminar. Versículo 25 vai me dizer que a ceia é uma aliança. Olha aí. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Irmãos, o Senhor Jesus está falando que esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança. Essa aliança foi realizada, a primeira aliança, uma aliança anterior a essa, não é a primeira, foi realizada lá em Êxodo 24, quando Moisés convida o povo para realizar a aliança com Deus. Havia tirado o povo do Egito, presta atenção, tirou o povo do Egito, e para o povo andar com Deus, e Deus andar com o povo, Deus distribuiu o código, a sua lei, para que o povo obedecesse a lei. Então Deus andaria com eles. Deus deu a lei e disse: olha, se vocês obedecerem essa lei, vocês viverão. Preste atenção, lá no Êxodo, capítulo de número 24, nós encontramos a aliança sendo feita. Lá no versículo de número 6, pode colocar para mim, por favor? Êxodo 24, versículo de número 6. Olha aqui, ó. Moisés celebra, chama o povo para ouvir a voz de Deus. Coloca o versículo de número 1, por favor. Quando chama o povo para ouvir a voz de Deus, o povo escuta o que Deus falou. Moisés lê para o povo o contrato de Deus, e o povo aceita o contrato de Deus. Então Moisés vai lá, pega aquele sangue que foi oferecido no sacrifício, asperge sobre o lugar onde foi pego, depois pega o sangue e asperge sobre o povo. Isso era um pacto de sangue. Vai comigo no versículo de número 7, por favor, olha lá. Então Moisés tomou o livro do concerto, leu ao ouvido do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Olha isso. O que o Senhor falou, nós vamos obedecer. É interessante, meus irmãos, como é que celebrava uma aliança? Esta aliança, veja comigo, Deus deu a lei e disse para o povo: obedece que eu vou dar vida, obedece que eu guardo, obedece que eu vou proteger vocês. Beleza? Ok? Tá ok, o povo concordou. Aí vai lá. Agora, olha o que acontecia na aliança. A aliança, ela precisa ter um pacto, ela precisa ter as partes, e ela tem uma celebração. Você vai lembrar de uma: casamento. Olha lá, já gritou ali, casamento. Está pensando, né? Casamento. No casamento, aparecem os dois aqui, as partes. O pacto
é de fidelidade. Depois que celebrou o pacto, o que é que tem? Comida. Essa comida, esse jantar, esse banquete é para celebrar, selar o pacto. Ali foi feita uma aliança. Vai no versículo 10 para vocês verem que interessante. Olha que eles celebraram a lei. Olha isso aqui, ó. E viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu na sua claridade. Eles estão no monte com a glória de Deus. Põe o versículo seguinte. Quase que ninguém vê isso. Lê lá. Porém, entenda comigo. Lá em cima do monte, Deus fez um banquete. Preste atenção. Quando entregou a lei para eles, Deus fez um banquete. E disse para eles: assenta. Vamos celebrar a aliança feita. O que é que nós temos aqui hoje? Nós vamos celebrar a aliança. Me escute. Só que essa aliança é a mesma, de forma diferente. Por que é a mesma? A Bíblia chama ela de nova. Porque a primeira aliança, o mediador era Moisés. Esta aliança aqui, o mediador é Cristo. Então entenda comigo, a primeira aliança, eles tinham que obedecer a lei para viver. Esta aliança, Jesus veio e obedeceu a lei e disse para mim: agora viva. Entenda isso. Eu não preciso obedecer para viver. Eu obedeço porque Cristo já colocou a sua vida em mim. Do dia em que eu recebi a Cristo, o dia que eu desci as águas, eu fiz um pacto com Deus. Ali foi feita a nossa aliança. Hoje, nós vamos assentar à mesa para renovar a aliança. Lembra quando um casal se reúne há 30 anos, 40 anos, 50 anos, e viram um para o outro e fazem votos contínuos de fidelidade, renovam os votos? Hoje é dia de você renovar os seus votos com Cristo. Hoje é dia da gente olhar para Ele e renovar os nossos votos e dizer: Senhor Jesus, andar contigo até aqui foi tão bom. Foi, irmão? É verdade isso? Será que é bom andar com Jesus? Aleluia! Será que é bom viver com Jesus? Aleluia! É bom viver com Jesus. Aleluia! É bom dizer não ao mundo e sim a Cristo. Aleluia! Se isto é bom, nesta noite você vai renovar a sua aliança com Ele. Você precisa dizer para Ele: Senhor Jesus, eu quero renovar a minha aliança contigo esta noite. Orai, joendamai, quemdarai. Oh, glória a Deus! É noite de renovar a aliança. É noite de olhar para o corpo e para o sangue e olhar para esta aliança quebrada e dizer: Jesus, é hoje, eu quero reatar contigo novamente. Oh, glória a Deus! É noite de renovar a aliança. É noite de dizer para Ele: Senhor Jesus, vamos continuar até o fim. Nós vamos até o fim, nós vamos até o fim e vamos continuar juntos novamente. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu entreguei a sua palavra à tua igreja. Agora nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue. Que cada um dos teus filhos possa renovar a sua aliança essa noite. Cada um dos teus filhos possam renovar a aliança hoje. Que cada um deles possam fazer uma avaliação, entender como é bom servir a Ti.
Como é bom e renovar os votos de fidelidade, de continuidade. Aleluia. Espírito do Senhor, faça obra nos corações. Faça obra nos corações. Aleluia. Seja o nome do Senhor glorificado para sempre.